Bom dia, está no ar o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, canal 27 da NET. E você também pode assistir toda a programação ao vivo no www.tvmixbrasil.com.br www.tvmixbrasil.com.br. E você também pode ficar atualizado com as notícias do direito no site primeirainstância.com. Inclusive, todas as entrevistas estão postadas lá no Primeira Instância. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu professor, o mestre, Dr. Fábio Holanda. Ele que é uma figura realmente... Não preciso nem apresentar, Fábio, você, viu? Porque você é uma pessoa muito querida e conhecida aqui na nossa cidade, no nosso estado. É um prazer imenso tê-lo aqui no Primeira Instância e nós vamos conversar com o Fábio sobre a reforma política ou até se houve reforma política e também, né, falar um pouquinho aí do novo Código de Processo Civil, novo CPC. Então não perca nem um minuto dessa entrevista que vai ser muito esclarecedora para você. Próximo ano já tem eleição. Como serão essas eleições do próximo ano? Os governantes, os vereadores, os prefeitos, que no caso será eleição para prefeito e para vereadores em 2016. Será que os prefeitos, os novos governantes, eles vão poder ser reeleitos? Eles vão poder ter mais uma reeleição ou não? E os vereadores, qual o tempo que eles vão passar agora na Casa Legislativa? Esses e outros assuntos, nós vamos tirar as dúvidas com o nosso amigo aqui, o meu amigo Fábio Holanda. Fábio, muito obrigado mais uma vez tê-lo aqui em Primeira Instância. É uma satisfação minha, Robson, e um abraço todo especial aos nossos telespectadores do Primeira Instância e da TV Mix. Ok, Fábio. Fábio, há uma repercussão geral, né, sobre como serão as eleições, a reforma política. Como é que você... Primeiro, eu vou lhe fazer uma seguinte pergunta. Houve reforma política? Infelizmente, não. Mais uma vez, o Congresso Nacional, por enquanto a Câmara dos Deputados, está perdendo uma grande oportunidade de fazer uma reforma política efetiva. Mais uma vez, nós estamos tendo algumas coxas de retalho, ou alguns retalhos numa coxa já muito desgastada pelo tempo e pelos usos de parte, pelo menos, da classe política. A sociedade vem clamando há muito tempo por uma reforma política efetiva, por uma reforma que diminua o custo das campanhas, que democratize o tempo de televisão, que democratize o gasto da campanha, o financiamento de campanha, e nada disso foi atacado com profundidade. Por exemplo, até agora não se aprovou e não se fala em aprovar nenhum limite de gasto. Então, os candidatos a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, eles podem gastar qualquer valor, desde que o partido diga qual é o limite. Então, se o partido disser que em Natal os candidatos a vereador vão poder gastar até 15 milhões de reais, esse é o limite. E também houve uma repercussão muito grande, né, sobre as doações, né? Quem pode doar? E me parece que todo mundo pode doar, né? Seja pessoa jurídica, pessoa física... Foi mais uma coxa de retalhos. O que nós defendemos é que haja um financiamento público de campanha, ou, no mínimo, um financiamento público, como há hoje. Os partidos recebem um fundo partidário e um financiamento através de pessoas físicas. O que a Câmara dos Deputados fez? Ela disse, não, a pessoa jurídica ela pode doar aos partidos. Ela não pode doar aos candidatos, mas pode doar aos partidos. Isso vai criar mais força para os partidos, sem que a legislação exija uma democracia interna nos partidos. Então, os donos dos partidos vão poder escolher quem vai ter acesso ao dinheiro das pessoas jurídicas e quem não terá. E isso dificultará ainda mais a renovação dos quadros políticos, que é um dos males do Brasil. As pessoas se elegem, se reelegem, elegem os seus filhos, os seus netos, e a renovação é muito pequena
Por quê? Porque não há espaço, porque os partidos são dominados por famílias, por grupos hegemônicos e não há uma democracia interna. E com o financiamento de pessoa jurídica apenas para os partidos, isso criará mais força para quem o partido quiser eleger. Ô Fábio, outra, me parece que a maior mudança foi o voto impresso, né? E aí eu sou meio... eu vou contra a linha da maioria dos magistrados da área eleitoral. Eu fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral, como você sabe, durante 2 mandatos, mas eu sou a favor do voto impresso. Para mim foi o grande avanço e o único avanço dessa reforma. Foi fazer com que o eleitor possa tirar o extrato do seu voto, verificar em quem votou e colocar numa urna. Não é que ele vai levar para casa um comprovante de quem ele votou. Não é que vá se saber em quem as pessoas votaram. Mas se houver dúvida sobre o sistema de informática utilizado na eleição, você tem como contar, como checar. A gente sabe que por mais moderno que seja o sistema de computação, ele é falível. Hackers entram no Banco Central americano. Verdade. Hackers entram nos bancos, nos maiores bancos do mundo e às vezes tiram 1 centavo de cada conta, o que dá valores milionários. Quem pode garantir com 100% de certeza que o sistema eleitoral não é falível, o sistema de informática? Então, vai demorar mais um pouquinho para se votar, a eleição que às vezes não tinha fila, vai ter um pouco de fila, mas a segurança jurídica, para mim, é o maior patrimônio de um país. Agora, Fábio, você tocou num ponto aí da questão da informática. Acho que a maioria dos países, né, quase na sua totalidade, eles não usam o sistema de urna eletrônica. Acho que é só o Brasil que usa? É um dos poucos países. Né? Nós exportamos isso para alguns países, mas a maioria dos países não sentem segurança. Mas com o status do voto, essa segurança passa a ser perfeita. Você tem o sistema de computação e você tem a urna com o voto de cada pessoa lá dentro. Você vai votar, vai ser impresso aquele voto. Um status dizendo em quem você votou para vereador, para prefeito ou numa eleição. Aí você geral, vai lá põe na urna. Você vai lá na urna e coloca. A única diferença quando confirmar, sai o extrato, você coloca. Eu também não acredito que vá demorar muito mais por conta disso. Não, também não. E se alguém tiver uma dúvida, como houve, muita gente duvida da eleição passada para presidente da República, da contagem. Eu não duvido, eu acho que a presidenta Dilma foi eleita pelo voto popular. Era o que a gente sentia nas urnas, é o que a gente sentia nas ruas. É que era uma eleição apertada, mas quem ganhasse, ganharia com poucos votos. Mas, na dúvida, nós teríamos, pelo menos para fazer por amostragem, vamos pegar algumas urnas de alguns municípios para ver se está batendo. Se bater, não precisaria nem fazer uma recontagem geral. Eu acho que, principalmente no interior do estado, onde a fiscalização é mais precária, essa impressão do voto, para mim, é fundamental. Porque eu já pessoas ganhando eleição saindo do local da votação para o TRE. É verdade. Então, coisas assim que você... Não estou dizendo que houve alguma falha, né? Que a gente não tem nada, mas fica a dúvida. E agora não, né? Inclusive o próprio eleitor, o mais leigo, né? Que gosta do papel, então ele vai pegar, vai olhar, vai dizer, realmente eu votei, né? E aí a soberania popular ela será exercida com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade. Eu não vejo em que isso possa ser ruim, só vejo em que possa ser bom. Esse para mim foi o grande avanço. Espero que seja aprovado em segundo turno pela Câmara, porque nada disso está valendo ainda. Precisa ser aprovado em segundo turno na Câmara, precisa ser aprovado em primeiro turno no Senado e em segundo turno no Senado. O que, no meu entender, dificilmente ocorrerá até um ano antes da eleição de 2016. Então, muita coisa do pouco que foi aprovado pode não valer para as próximas eleições. É difícil, né? O Congresso tão desacreditado, né? Os políticos tão desacreditados, principalmente o Legislativo. Porque eu sou do pensamento, Fábio, que o Legislativo é onde é o pior dos mundos para um político. Na verdade, para os políticos não. Para nós, cidadãos, eleitores, porque eu acho que é no Congresso
no legislativo que realmente a pressão em cima do executivo é muito grande. Eu acho que o nosso país talvez não estivesse preparado ainda para esse sistema. Eu acho que o Congresso Nacional, ele é extremamente legítimo. Nós só podemos reclamar do Congresso quando votarmos melhor. Acho que todos nós precisamos compreender que o voto no parlamentar é tão importante ou mais importante do que o voto no executivo. E o Brasil está passando por um momento muito difícil de uma crise não institucional do ponto de vista que as instituições não funcionam, mas institucional do ponto de vista que a população não tem hoje uma confiança total em nenhum dos poderes. Ela acha que o judiciário é muito lento, e é. Ela acha que o executivo não está dando uma contraprestação eficaz com relação aos tributos que são pagos e são altos, e realmente não está. E ela acha que o legislativo muitas vezes legisla em causa própria. E essa coxa de retalhos que está sendo feito no que é chamado de reforma eleitoral é uma prova disso. Por isso que eu defendo, e muitos defendem, inclusive a presidenta Dilma teve a coragem de defender isso no ano passado, em 2013, aliás, quando a população foi às ruas, uma constituinte exclusiva. Para quê? Para que o Congresso ordinário não legisle pensando na próxima eleição, e sim pessoas sejam eleitas exclusivamente para fazer uma reforma política profunda. Essa reforma tem coisas que beiram ao ridículo. Por exemplo, a Câmara dos Deputados aprovou uma diminuição na idade mínima para ser parlamentar federal e estadual. Isso. Um jovem de 18 anos de idade pode, pelo que foi aprovado em primeiro turno na Câmara, disputar a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal. E um rapaz de 29 anos pode disputar o Senado da República. Em que isso melhora a nossa democracia? Em absolutamente nada. Eu acho que melhora para alguns, viu? Para os filhos que eles estão pensando em colocar lá, viu, Fábio? Pois é. Porque isso aí é legislação em causa própria, descaradamente. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Primeira Instância para você. Não sai daí. Primeira Instância, o direito começa aqui. Até já. Estamos de volta com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, canal 27 da NET. Só lembrando que o nosso programa agora vai ao ar aos sábados, permanece aos sábados, mas muda o horário do programa, que agora começa todos os sábados às 11h30 da manhã. Então, melhor ainda, o horário, você está em casa, naquela hora que você está fazendo ali o almoço, assiste o Primeira Instância e fica bem informado, né? Fica bem informado do que está acontecendo no mundo jurídico. E hoje o Primeira Instância recebe o doutor Fábio Holanda, ele que é advogado, e estamos conversando aqui sobre a reforma política. E eu pergunto a doutor Fábio, o Distritão não foi aprovado, né? Não foi aprovado. O Distritão, ele não funciona bem, ou não funcionou bem, ou não tem um reflexo de nenhum país sério, de nenhum país grande do ponto de vista da firmeza democrática. O que seria o Distritão? Os candidatos com mais votos seriam eleitos, independentemente de partido, independentemente de coeficiente eleitoral. O que é que isso faria? Isso faria com que as pessoas que não são políticos profissionais, mas que têm uma respeitabilidade em toda a sociedade, que tem aquele voto, em toda sessão ele tem um voto, tem 2, tem 3, em todo município ele tem uma quantidade pequena de votos, mas é lembrado em todos os locais, essa pessoa não se elegeria. Vou dar um exemplo. Com o Distritão, Ulisses Guimarães dificilmente teria sido deputado a quantidade de vezes que foi. E foi um homem importantíssimo para a nossa democracia. Com o Distritão, Djalma Marinho não teria sido deputado estadual pelo Rio Grande do Norte a quantidade de vezes que foi. Foi um homem importante para a nossa democracia brasileira, não só do Rio Grande do Norte. Então, com o Distritão, Eleica não seria vereador em Natal, João Nilson não seria vereador em Natal. Então, o Distritão, ele
faz com que as pessoas que têm maior visibilidade, os jogadores de futebol, os apresentadores de televisão, não que eles não mereçam ter voto, mas não pode ser o Congresso somente dessas pessoas. Verdade. Precisa ter uma representação maior. E eu acho que a política precisa ser menos um meio de vida e passar a ser mais uma forma de você contribuir com o seu país. E o Distritão não colaboraria com isso. O que poderia colaborar com isso, com a clareza para o eleitor do que ocorreria e do que ocorre nas eleições, seria, clareza ideológica, seria o fim das coligações. E aí o Congresso não avançou. Ele não aprova o fim das coligações, ele faz com que desapareçam os partidos na hora que o eleitor precisa saber em quem está votando e qual o pensamento político de cada um, mas na hora que os partidos desaparecem, aparece coligação por amor a não sei o quê, coligação à força de não sei o quê, você não sabe bem quem está votando. E aí você pode eleger alguém com um pensamento mais liberal, quando pensando que está elegendo alguém com um pensamento mais social. As coisas ficam mais obscuras. Fábio, eu acho que o partido ele perdeu demais a importância no sistema eleitoral, né? Principalmente para os eleitores. Dificilmente você vê, quer dizer, talvez alguns militantes, mas de resto ninguém vota. Não, vou votar... Pode ser qualquer pessoa, mas eu voto no partido X. Ao contrário, ele diz, eu vou votar em fulano. Ele pode estar em qualquer partido. É muito raro isso. Hoje nós só temos praticamente 2 partidos que têm visibilidade. 2 maiores e talvez 1 ou 2 menores. Os 2 maiores, o PT e o PSDB. E talvez com uma menor visibilidade, mas que também tem as pessoas às vezes votam no partido PCdoB, por exemplo, ou o Partido Verde, que seriam partidos menores. Isso. Mas o que é que acontece? Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa há poucos dias e qual partido que o eleitor prefere? 11,9% ainda prefere o PT, com tudo isso que o PT vem passando. Em segundo lugar, com 9%, o PSDB. Ainda são os 2 grandes partidos do país. Tanto é que o Brasil, nos últimos 16 anos, está polarizado entre os 2, mas com um percentual muito pequeno. Para se ter uma ideia, nós temos na Câmara dos Deputados hoje 28 partidos. Eu apenas discordo que o problema da nossa democracia seja a quantidade de partidos. Eu não acho que seja isso. Agora, precisaríamos acabar com as coligações proporcionais para que as pessoas tivessem visibilidade de o que e quem estão votando. Fábio, e os mandatos de mesas? São 5 anos, eles vão ser reeleitos, não vão ser reeleitos? Você acha que 5 anos é um bom tempo para se governar? Eu acho tempo demais. Eu também vou um pouco contra a maioria. Eu sou contra o mandato de 5 anos. Eu sou a favor dos mandatos de 4 anos. Eu fico imaginando, o governo de Dilma, por exemplo, está começando agora, faltam 3 anos e meio. Mas às vezes você tem a impressão de que falta muito tempo. Imagine se faltassem 4,5. O político, o gestor, ele presta conta de 4 em 4 anos. E às vezes no primeiro ano ele tem uma gestão muito dura, no segundo ele vai melhorando. Por quê? Porque ele sabe que vai ter que prestar conta. Se ele for passar 5 anos sem prestar conta, é muito tempo. E eu sou contra também a unificação das eleições, que graças a Deus a Câmara não aprovou. Você continuaria tendo eleições municipais de 4 em 4 anos e as eleições gerais de 5 em 5 anos. O que eu sou contra e acho que o Senado vai mudar, até porque eles diminuíram o mandato do senador para 5 anos. Então seria senador, deputado federal, presidente, governador, prefeito 5 anos e prefeitos seriam 4, então você teria eleição de 2 em 2 anos e de 3 em 3 anos alternadamente. Isso. E por isso, né, por essa mudança, em razão da mudança por 5 anos, para você ter uma ideia, a legislatura, ela ia acontecer, a mudança das mesas diretoras da Câmara e do Senado ocorreriam no primeiro dia de cada metade do legislativo. Quer dizer, cada metade do legislativo, ele
seria feita uma nova eleição. E cria alguns problemas que seriam temporários, mas alguns problemas graves. Por exemplo, você teria um mandato dos próximos senadores de 9 anos. E aí você diz, não, eu quero diminuir para 5 porque acho que 8 é muito. Aí vou aumentar para 9. Coisa que a gente sabe que o Senado não vai mexer. Os países democráticos do mundo, para que se tenha uma ideia, nos Estados Unidos a eleição para deputado é de 2 em 2 anos. Na França, na Inglaterra, você tem eleições gerais de 4 em 4 anos e no meio do mandato do presidente ou do primeiro-ministro, você tem eleições legislativas ou eleições distritais ou municipais. Então é muito importante que a população vote de 2 em 2 anos. O que não é possível é campanhas longas e caras. E eu não estou falando caras somente no caixa oficial, não. Elas são caras especialmente no caixa 2. É na compra do apoio político, é na compra da liderança, é na compra escusa, que é o que faz com que o poder econômico efetivamente prevaleça em muitos casos nas eleições brasileiras. Ok, Fábio, vamos a mais um intervalo já para o último bloco. Quando a entrevista é boa, o tempo de repente passa. Eu ainda quero dar uma pincelada no novo CPC, né? E falar um pouco também dessa crise que o Brasil está vivendo, que essa rejeição, né, da presidenta Dilma Rousseff. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do seu programa jurídico aqui da TV Mix. Primeira instância, o direito começa aqui, até já. Estamos de volta com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix. E quando o programa é bom, quando a entrevista é boa, como a gente chama no jargão jornalístico, rende, o tempo voa, né? Tinha tanto assunto ainda para discutir aqui com o Fábio, mas não vai faltar oportunidade, viu, Fábio? Você já sabe o caminho, não precisa nem chamar. Estou indo para aí, você já está convidado. Meu amigo, você já esteve filiado a um partido, já foi presidente de uma sigla, e você não passou assim, vamos dizer assim, muito tempo, né? Foi até todo mundo quando viu que você chegou a se filiar, chegou a até exercer um cargo aqui no governo do estado, você foi quase que unanimidade, viu, Fábio? Não é porque eu estou na sua frente não, mas todo mundo que eu encontrei, que eu conversei, eu estive na sua posse. Mas você não passou muito tempo e você disse, não, parece que isso é meu pensamento. Você disse assim, não, eu acho que isso não é minha praia, vou ficar mesmo no meu escritório advogando, que é de lá que eu gosto e que eu vivo. O que aconteceu, Fábio? Olha, eu sou muito grato ao deputado João Maia e à governadora Rosalba por terem me dado a oportunidade de ocupar a Secretaria de Justiça do Estado. Mas eu saí de lá frustrado, porque eu vi que não havia um sentimento no governo e na classe política, como eu ainda não vejo, de priorizar o sistema prisional. O sistema prisional do Rio Grande do Norte ele é caro e ineficiente. Um preso custa 10 vezes o que custa um estudante. E esses presos, eles não têm educação, eles não têm um sistema de saúde, o SUS vale para todo mundo, menos para os presos, eles não têm ocupação, e aí eles ficam no ócio, pensando em o que fazer dentro da marginalidade. Pensando em fazer túnel, né? Pensando em fazer túnel, pensando em como conseguir celular, pensando em como entrar com droga, pensando em como entrar com bebida. E aí isso tem gerado um custo muito alto, e não só financeiro. O índice de reincidência no Rio Grande do Norte é em torno de 85%. Ou seja, as pessoas vão para um sistema caro, saem e voltam a delinquir. E aí se vem dizer o seguinte, vamos prender mais e prender pessoas mais jovens. O que é que isso significa no sistema de hoje? É fazer com que as pessoas mais cedo ainda parem de estudar, parem de ter cidadania, parem de ter qualquer perspectiva de uma vida melhor.
Então, precisaria haver um aprofundamento, precisaria haver uma priorização, e nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo, uma população carcerária que dobrou nos últimos 10 anos. Nós teremos, nos próximos 10 anos, quase 1,5 milhão de presos no Brasil. E se se diminuir a maioridade penal para 16 anos, o sistema que hoje é de caos será de um caos absoluto. E isso nós estamos vendo aí, né? Recentemente, rebeliões, problemas, né? Força Nacional aqui no estado. Quer dizer, realmente estamos pagando um preço muito alto, né? Pela incompetência de alguns. Eu digo sempre que nessa encarnação eu não pretendo e não serei candidato a mais nenhum cargo eletivo. Mas essa vontade de ajudar o sistema prisional do Rio Grande do Norte, de fazer com que as centrais do cidadão voltem a ter a excelência que tiveram, de cuidar das políticas da mulher, do jovem, de tentar combater esse grande mal que é o crack hoje no Rio Grande do Norte e nos vários estados, é algo que eu ainda pretendo ter a oportunidade de fazer. Então, eu vejo que a política ela pode ser usada como uma forma de ajudar e de ajudar muito a sociedade. Precisa haver uma compreensão do grupo, do todo. Ô Fábio, nós temos ainda aqui 1 minuto e meio para você falar de 2 assuntos. Vamos lá. Mas rapidinho só. Eu já tinha falado aqui para o nosso telespectador do CPC, mas eu vou trazer você novamente aqui para a gente falar só do novo CPC. Essa crise política que a presidenta Dilma está enfrentando, uma hora ela está ali de braços dados com o presidente da Câmara, outra hora estão brigados, outra hora tá meio confuso isso. Como é que você vê essa crise toda, Fábio? Em poucas palavras. Eu acho que alguém, para chegar à presidência da República, ela precisa ter mais experiência política. A presidenta Dilma está sofrendo muito por não ter passado pelo processo político, nunca ter sido deputada, nunca ter sido prefeita, nunca ter tido uma vivência maior. E acho que faltou uma coisa que é fundamental em toda a atividade. Cristo dizia que a palavra dele sairia da boca dos humildes. Eu não acredito em nada que seja feito por quem não tem humildade. Acho que faltou humildade na presidenta. Humildade para ouvir a experiência, humildade para ouvir as ruas. Por exemplo, no 2º ano do governo dela, o presidente Lula já pedia a ela que mudasse a política econômica e tirasse o ministro Guido Mantega. E ela ficou até o último minuto. Então, eu acho que ela precisaria ouvir mais a experiência das pessoas, debater mais com o Congresso Nacional e debater num alto nível, debater publicamente, não aceitando pressões, mas debatendo e dizendo à população o nível do debate. Ok, meu amigo Fábio, só em 2 palavras, o novo CPC vai melhorar ou não para os advogados? Vai melhorar para a sociedade brasileira, desde que ninguém venha dizer que artigo A, B ou C é inconstitucional. Só uma medida que eu vou deixar aqui para análise do nosso telespectador, que é revolucionária. Não se pode julgar um processo novo, tendo um processo mais antigo ainda pendente de julgamento. Isso vai fazer com que todos os processos realmente sejam priorizados igualmente. Ok, Fábio, muito obrigado pela sua participação. São tantos temas, se bem que eu ia dizer que o espaço é pouco, mas o espaço não é tão pouco não, mas é porque você realmente, a gente teria muito mais assunto para conversar, mas eu já fico aqui, já vou agendar você para uma próxima oportunidade para a gente conversar mais, porque sempre é um papo muito bom e você esclarece muito ao nosso telespectador. Muito obrigado. E um apresentador bem informado sabe perguntar o que precisa ser respondido. Eu apenas estou indo no mesmo diapasão. Não, imagine um apresentador com um entrevistado do seu naipe, aí fica fácil, né, velho? Ei, muito obrigado pela sua vinda aqui em primeira instância. E você de casa, muito obrigado a todos, muito obrigado pela paciência e também pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, às 11h30 da manhã, com mais um Primeira Instância. Até lá, tchau!